Tá bom, pode ficar. Vamos lá. Então, Bom, vamos e aí nesse tempo que nós interrompemos, eu estava falando justamente dos direitos dos das direitos. crianças em relação à própria educação infantil, né? E aí eu É. falei do conviver, do brincar, do participar, do explorar, e eu estava agora justamente falando do expressar. Que aí, então, nesse sentido, Adriana, eu acho que é uma oportunidade imensa que a gente possa ajudar os nossos meninos e as nossas meninas a falarem sobre o que eles sentem, né? Quando a gente vai pensando sobre isso, a gente vai pensando que as crianças, e aí eu vou falando do lugar que eu atuo, né? Eu sou uma piagetiana, e quando a gente vai pensando nessa perspectiva daquilo que Piaget traz, Piaget é muito enfático para dizer para a gente que as crianças não pensam como nós pensamos. Então, a maneira como a criança vai representando o mundo é diferente da maneira como a gente vai representando o mundo. Eu lembro de um desenho animado de quando nós éramos crianças, né, que passava o Fantástico Mundo de Bob, e quando a mãe dizia, Bob, você tem um pé de ferro, e Bob dizia, ficava se imaginando com aquele pé de ferro, justamente porque a gente adulto tem dificuldade de entender que as crianças não pensam como a gente pensa. As crianças vão construindo, não é, cognitivamente, o mundo a partir das suas próprias potencialidades, né, desse mundo. Aí, muitas pessoas me dizem assim, por que, que o bebê chora quando a mãe não está junto, é manha, né? E tantas coisas que a gente tem ressignificado hoje com o avanço da ciência em relação às crianças, né? Na verdade, um bebê, cognitivamente, ele só, antes de construir a noção de objeto permanente, só entende que a mãe existe quando está com ele. Então, deve ser, de fato, desesperador para um bebê não ter a mãe, né? A mãe não existir. Então, Piaget diz, é do caos ao cosmo. Então, o bebê, quando nasce, o mundo é caótico e ele vai se organizando ali, né? Então, por isso que ele precisa da mãe. Ele não chora porque está com mãe, ele chora porque ele está expressando essa necessidade, que devia ser um direito também, né? Que é um direito de ser acolhido. Então, esse expressar, esse encontrar-se consigo para poder apresentar-se para o mundo é algo muito importante nesse tempo pandêmico, né? E aí, então, a gente vai pensando como é que as famílias têm lidado com isso, porque as pessoas acham, diferentemente do que a ciência tem nos mostrado, que as crianças pensam como nós pensamos, o que não é verdade. Então, a gente acha que as crianças entendem tudo que a gente está entendendo e que as crianças não sentem o que a gente sente. É por isso que a criança pode ser mais maltratada, é por isso que a criança pode ser repreendida de uma forma mais dura, né? O Marshall Rosenberg, falando sobre comunicação não violenta, ele cita uma experiência que eu fiquei alguns dias para conseguir digeri-la, né? Ele fala no livro Vivendo a Comunicação Não Violenta que colocou dois grupos de pessoas em salas diferentes e apresentou a mesma situação. Só que na primeira era o nosso filho que fazia e na segunda era o nosso vizinho que fazia. E aí ele dizia a um grupo que era o vizinho quem fazia e a outro grupo que era o filho que fazia. E depois ele juntava esses dois grupos na mesma sala. E os grupos achavam, os dois, o que tinha sido dito vizinho, que o outro também tinha sido dito vizinho, e o que tinha sido dito filho, que o outro também tinha sido dito filho. E ele disse que todas as vezes que fez essa experiência, os grupos que ficaram com os filhos tiveram estratégias mais violentas do que aqueles que ficaram com o grupo vizinho. Porque a gente tende a achar que a criança precisa dessa repressão, né? dessa correção, que muitas vezes é muito coercitiva na nossa cultura. E aí, pensando sobre isso, né? Pensando na maneira como a gente se relaciona, esse é um aspecto, Adriana, esse é um direito que me preocupa sobremaneira. E que aí eu fico pensando, sabe, como é que a gente, do lugar da educação infantil, pode chegar junto dessa família para fazê-la enxergar coisas que ela ainda não percebe. Porque, vejam, não é só uma questão dessa família não ter paciência, não é só uma questão dessa família não ter amor pelas crianças. Eu tenho pensado, isso que a gente construiu ao longo da nossa história, sobre como é que se educa as crianças, sobre o nosso repertório disponível para educar essas crianças. O que é que a gente tem, né? O que é que a gente traz na nossa experiência e na nossa identidade sobre como é que se educa as crianças. Então, se é difícil para nós, professores e professoras, ajudar os nossos alunos a reconhecer os seus sentimentos,
favorecer que os nossos alunos e que as nossas alunas se relacionem de uma maneira mais assertiva, saibam falar sobre si, saibam identificar suas emoções, saibam se colocar nesse mundo das emoções, né? Nesse mundo das relações, de uma maneira mais assertiva, reconhecendo o direito do outro, mas reconhecendo o seu direito também. A gente precisa, né, de um ambiente minimamente saudável para que isso aconteça. E eu acho que esse direito à expressão, e eu estou falando o que eu acho porque eu não tenho elementos ainda científicos para dar conta dele, né? A gente está vivendo pela primeira vez, eu estou vivendo um momento em que a gente está fazendo ciência enquanto ela está acontecendo, né? História, vivendo a história. Parece aquela coisa de a gente vai olhar isso no livro, vai ser mais fácil de entender do que a gente que está vivendo, né? Então, o que eu tenho observado e o que eu tenho sentido é que esse direito à expressão, associado ao direito de conhecer-se, que é o sexto direito garantido pela BNCC, são direitos que nós, enquanto escola, precisamos pensar enquanto educação infantil. Como podemos ajudar essas famílias a garantirem esses direitos? Porque, vejam, o que eu tenho escutado muito das professoras e dos professores de educação infantil que chegam até nós e que nos procuram quais são as atividades que a gente pode mandar para casa. Vejam, criança de educação infantil, em primeiro lugar, ela não faz atividade, porque criança de educação infantil não tem conteúdo nem disciplina, né? Criança de educação infantil vive experiência. As experiências que as crianças precisam, nesse momento pandêmico, viver são as experiências da família, porque são essas que estão acontecendo. Agora, como é que essas experiências da família podem ser potencializadas? Aí sim é o papel da escola, da educação infantil. A educação infantil não é a preparação para a vida, é a própria vida. E a vida está acontecendo agora em casa. E se a vida está acontecendo agora em casa, a gente precisa pensar que todas essas experiências de aprendizagem precisam ser favorecidas para a família, no sentido de ajudar as crianças a explorarem esse mundo, reforçando que também é papel da família cuidar e educar, né? Porque a Constituição é clara quando diz a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. E aí eu penso que o único caminho possível para a gente se reorganizar enquanto instituição de educação infantil é pensar na promoção de ações, na promoção de experiências que estreitem, estabeleçam, aproximem esse vínculo da família com a escola, deixando as crianças no centro do processo. A gente não tem que estar pensando agora uma reorganização da educação infantil para dar conta dos desejos da sociedade, das mães e dos pais que querem que as crianças se sentem para fazer tarefa, para as escolas que têm cobrado para que a gente, né, pense quais são os conteúdos que a gente vai mandar para casa. O debate da educação infantil, na minha perspectiva, em tempos pandêmicos, ele precisa respeitar os mesmos trilhos que a gente vinha percorrendo em tempos não pandêmicos. Oi, Catarina? Oi, Adriana. Oi, não, porque pausou, mas voltou. Não, pausou, mas voltou. Pode continuar. Pronto, então, nessa perspectiva, Adriana, mesmo que a gente vá pensar em atividades dirigidas para oferecer para essa família, para começar e dando caminhos, né, que eu não chamaria de atividades, eu chamaria de experiências, essa exploração e são esses direitos das crianças que precisam estar no centro do debate. Então, a gente precisa ter um planejamento muito cuidadoso para entender como é que a gente vai chegar junto dessa família e dessa rotina, que não é a rotina da escola, para olhar para essas crianças e para aquilo que elas precisam, de fato, construir. Né? Ô, Catarina, eu acho interessante, assim, eu teve alguma pausa, mas eu acho que a gente deu para compreender. Veja só, eu acho interessante quando você fala, eu sempre chamo, né? Quem as meninas que me conhecem sabe que eu sempre chamo do grande guarda-chuva, que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, que a gente tem no nosso currículo, na Base Nacional Comum e no nosso currículo. E aí, assim, essas experiências em casa, né? Eu sempre digo, gente, o currículo é o cotidiano da criança. Então, esse momento em casa, ele está trazendo muitas possibilidades de vivenciar. Então, para aqueles maiorzinhos,
né, o direito de participar da organização da casa, né, e construir junto com a família, e talvez arrumar uma mesa, de organizar o canto do brinquedo, de separar os brinquedos preferidos. Enfim, eu sempre conto, né, eu sempre digo, gente, experiência, né, aquilo que deixa marcas, mas é aquilo assim que a criança faz. Então, sempre tem algumas tarefas, atividades, né? Marque o X em cima da mesa do brinquedo que está em cima da mesa. Por que não a criança colocar brinquedos em cima da mesa? Marque uma bolinha onde está o que está embaixo da mesa. E por que não ir para embaixo da mesa? Né? Viver essa experiência. Você deu um relato da questão da chuva com seus filhos. Muito interessante, né? A preocupação, minha irmã tem falado, tem feito bolo em casa, com minhas duas sobrinhas, uma maior, uma menor, mas fazendo bolo, vendo a receita, experimentando, sentindo. Quer dizer, isso é muito forte nesse momento, porque acho que você trouxe uma fala muito importante que eu digo, casa é casa, escola é escola. Né? Então, a gente tem oferecido, inclusive enquanto página na Secretaria de Educação, semanalmente, a gente dá sugestões de muitas brincadeiras. A gente tem tido muito cuidado de proporcionar aquilo que é possível ser feito em casa, né? Aquilo que pode ser feito em casa, junto com as famílias, né? E que dê prazer, porque essas crianças, elas vão guardar muito, né, esse momento. E ele pode ser bom e pode ser ruim. Então, eu acho que se a gente colocar uma situação em que a família vivencie, que a gente consiga, né, ajudar esses professores, que a gente tem chegado muito essa pergunta, a gente, o que é que a gente manda de atividade? E eu acho que você traz um conceito muito legal. Assim, a gente tem que pensar que não é aula, não é conteúdo, não é compartimentado. Né? A gente vive uma situação em que a criança ela é um todo, né? É um ser integral, e que se a gente começa a compartimentar, a gente está dizendo, ó, são pedaços separados. E assim, a família, ela faz parte desse contexto. E eu acho que a gente pensar muito no que você diz, né? Essa criança, ela é aqui e agora. E eu gosto muito de dizer, a gente precisa começar a tentar pensar com a cabeça, que a gente tem cabeça de adulto, a gente não pensa como a criança. Né? Criança pensa com cabeça de criança, e a gente precisa ter essa escuta muito ativa, né? Não só atenta, mas ativa, porque a gente precisa dessa reação, enquanto aquilo que a gente escuta da criança e saber entender, parar um pouquinho para ouvir e participar. Acho que o espaço da família ele é muito interessante agora, principalmente para dar conta das atividades. Porque eu costumo dizer, né, a gente diz que a criança alimentar-se, tomar banho, lavar as mãos, ir ao banheiro, é currículo. Se a preocupação é essa, a gente está dando muito conta disso em casa, não é verdade? E aí, eu acho que a gente, eu estou só vendo o tempo, acho que tem uns 12 minutinhos ainda. Né? Então, assim, eu acho que várias perguntas foram feitas no Instagram. E a questão, o foco maior, a gente fez esse percurso, né, dos documentos, e fez o percurso, falou da BNCC, do currículo, e para dizer o seguinte, afinal de contas, as famílias, a gente precisa ajudá-las a entender o que é esse currículo. A criança, ela aprende, se desenvolve a todo momento. Né? Então, assim... Pois é. Isso, para mim, é o que é mais importante da gente tentar favorecer para essas famílias, né? Ana Paula tem muito essa fala, né? Nós somos os profissionais. Vejam, isso não significa que nós sabemos mais, mas nós temos saberes que são diferentes dos saberes dessa família. E são esses saberes que, nesse momento, nós vamos precisar encontrar estratégias comunicacionais de chegar nessas famílias, né? De chegar nessas casas, não via atividade impressa, em que o menino vai cobrir a letra A ou que ele vai ligar a abelhinha até o pote de mel. As crianças, elas não precisam sentar-se para aprender, né? Pelo contrário, quando elas sentam, elas estão tendo sua aprendizagem limitada para aquele espaço, e o mundo que precisa ser explorado e os campos de experiência que precisariam, né, ser consolidados ali naquela relação, eles vão sendo comprometidos. Então, quando a gente vai pensando nisso, Adriana, a gente vai entendendo, então, o nosso papel enquanto instituição de educação infantil é ampliar um pouco os horizontes dessas famílias para que elas possam entender a perspectiva de infância que precisa ser compreendida para que os direitos das crianças possam ser resguardados.
Porque, vejam, a maneira como eu olho para as crianças, eu entendo que elas aprendem, Adriana, vai dizer muito daquilo que eu vou ofertar para ela. Se eu ainda estou achando que uma criança aprende sentada, fazendo uma atividade, eu vou sentir muita falta mesmo daquela atividade. Eu vou querer pensar mesmo muito aquela atividade, porque eu acho que a criança não está fazendo nada. E, de fato, a criança pode estar fazendo um monte de coisa e ela pode não estar tendo o seu desenvolvimento potente como poderia estar, se a gente entendesse que aquelas experiências também eram experiências cognitivas, afetivas, emocionais, né? Se a gente entendesse que aqueles momentos, que aquelas relações, que aquelas interações são potências de vida. Então, olhar para essa criança e para aquilo que ela pode construir com aquelas experiências. Me angustia muito esse desejo da escola estar na casa e da casa de que a escola esteja em casa. Eu te confesso que isso me angustia porque me soa como uma negação de que o mundo parou, porque agora a única coisa que importa de fato é que a gente viva. Então, é isso. A meta deste momento é sobreviver. E, de preferência, sobreviver com alguma sanidade mental possível, né? Para que a gente possa sobreviver com alguma sanidade mental possível, o que é que a gente faz? Como é que a gente vive? E aí, uma coisa que a mim, Adriana, tem me ajudado muito nessa perspectiva de me encontrar como mãe, que também é professora, né? E que lida com 3 diferentes crianças em casa, com diferentes desenvolvimentos, com diferentes rotinas, é de dizer assim, quais são as lembranças e as experiências que os meus filhos vão contar desse episódio pandêmico no futuro? O que é que vai ficar neles? Se a infância é um chão que a gente pisa a vida toda, que chão é esse que eu estou construindo com eles agora durante essa pandemia? Porque a situação é tão adversa que demanda da gente, Adriana, criatividade e sensibilidade. Demanda criatividade para que a gente possa reinventar a vida do jeito que ela é possível agora. Isso, inclusive, está lá numa das 10 competências da Base Nacional Curricular Comum, né? Adaptar-se ao novo. Ser criativo, né? Experimentar. Essa própria ideia de pensar as relações, de se configurar, dando novas propostas para problemas antigos, mas também trazendo propostas novas para problemas novos, que são esses que a gente está vivendo. E aí, então, eu acho que a família precisa se organizar como família, se estruturar como família e viver como família. Porque vivendo como família, a gente vai criar experiências que não substituem as experiências da escola, mas que não negam a especificidade da infância, sabe? Porque se a gente for pensar, por exemplo, Adriana, do mesmo jeito que os 6 direitos de aprendizagem, eles estão nas famílias também, né? Porque eles são das crianças, eles não são da escola, eles são das crianças. Os campos de experiência também podem estar nas famílias, porque eles também não são da escola, eles são das crianças. Vejam, quando a gente está falando de campo de experiência de direito de aprendizagem, a gente não está falando de metodologia, a gente não está falando de característica da escola, a gente está falando de especificidade da infância. Então, vamos pensar, eu, o outro e nós. Onde é que eu começo a me construir para interagir com o nós, conosco? Quem é esse outro que me apresenta esse mundo que vai para além de mim, que me tira de mim, que acabei de nascer e acho, né, que só eu existo? Esse outro que me chama para esse mundo, esse primeiro outro é a família. É na família onde a gente constrói as primeiras relações. E vejam, aquilo que eu estou aprendendo agora com a minha família vai dizer muito do outro e como eu vou conviver com esse outro. Então, o tom que eu falo, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu, né, peço, como eu falo, o meu vocabulário, as minhas expressões, o meu tipo de linguagem, a minha escutativa. Quando eu vou pensando no corpo, nos gestos e nos movimentos, que é um outro eixo também, né, do currículo, para a gente pensar a proposta de construção curricular da educação infantil, esse corpo está tão parado em casa, mas será que ele precisa estar parado? Então, considerando esses gestos, quando a gente produziu, por exemplo, o material do Catalogando Ideias, que tem, né, está saindo agora... Não sou eu, é o Instagram, 5 Eu minutinhos. sei. Tá.
Quando a gente pensou nesse material, a gente pensou em material contemplar justamente isso, esse corpo que fica muito parado, mas que não precisa estar parado. Mas para que ele não esteja parado, eu tenho que reconsiderar algumas organizações da própria dinâmica das relações. Vejam, antes da pandemia, não podia subir no sofá. Agora a gente tem que pensar se essa regra tem que continuar sendo posta, porque talvez subir no sofá e pular dele seja a única oportunidade de praticar esse movimento que a criança precisa, que é de subir, de escalar, de explorar, de pular. E é uma linguagem. É uma Antes da linguagem. pandemia não podia pintar na sala. A gente tem que repensar agora se essa regra faz sentido ainda. Será que eu Então, posso separar um espaçozinho agora diferente, né? Que vai pois dar é. a pintura, pois é. Eu acho que tem do mesmo jeito que a escola de educação infantil precisa ser um lugar potente, porque as crianças precisam, sabe, Adriana, desse espaço em que elas possam crescer, né? Eu não estou falando de tamanho, eu estou falando de percepção de mundo. Eu acho que as famílias agora precisam ser. E aí eu me lembro muito do livro Dos Abraços de Eduardo Galeano, em que ele conta a história de Diego, um menino que queria conhecer o mar. E o pai finalmente levou para que conhecesse. E quando chegou na frente daquela imensidão de água, maravilhado, Diego disse para o pai, né? Pai, me ensina a ver. Me ensina a ver. E aí eu acho que as escolas de educação infantil agora precisam também ajudar as famílias a verem essa imensidão de potência que é a casa e que é a interação na própria família. Eu acho que esse momento, Catarina, ele é muito importante porque ele vem reafirmar como a escola precisa estar, de fato, junto da família, né? E a família junto da escola, porque eu acho que tem uma falha aí no meio do caminho, né? Que eu acho que agora a gente sabe que precisa estar junto, porque senão a gente não vai fazer com que a família compreenda esse espaço. Porque eu vi muito aqui, né, no chatzinho, falando que mas as famílias não compreendem. Eu acho que as famílias não compreendem porque a gente tem uma falha aí de comunicação mesmo. E agora a gente está vendo como ela é importante e fundamental para isso. Então, assim, acho que chegar próximo nesse momento da família não tá fácil porque vai ter que ser via, né? Outras via WhatsApp, via, enfim. Você disse uma coisa interessante e a gente tem escutado muito, muitas crianças estão pensando que os professores morreram. É importante que o professor tenha Apareça. apareça de alguma forma para dar um boa tarde, para cantar uma música, né, para contar uma história. A gente não está pedindo aulas remotas, né? Não é isso. Mas, assim, apareça para isso. Gente, infelizmente, eu vou ter que ir me despedindo. Catarina também, viu? Nós estamos à disposição enquanto Educação Infantil, Secretaria de Educação. Catarina, muito obrigada. Vamos combinar um novo encontro. Eu falo em meu nome, em nome da nossa área de educação infantil na UFPE, Adriana. A gente também está à disposição. Esse é um debate que interessa a mim, a Carol, a Ana, muitíssimo. E como eu falei no início, né, só faz sentido a existência da universidade porque existe a escola, pelo menos nos cursos de formação de professores. Então, que vocês contem conosco. Catarina, muito obrigada, viu? Um cheiro bem grande, tá certo? E eu vou ver aqui se eu acerto gravar, porque eu vou ver se dá certo aqui. Eu estou com uma orientadora aqui do celular, sabe? Do outro celular aqui me ajudando. Mas muito obrigada pela parceria e a gente vai sim se encontrar novamente, tá bom? Com novas Eu que agradeço. Porque a gente tem um retorno por aí, né? E a gente vai precisar pensar muito. Eu digo muito, essas crianças vão precisar estar muito fora desta sala. E aí? Adriana, só para fazer uma propaganda, na terça-feira que vem eu tenho um podcast, né? Que é o Conviver Podcast, que é um podcast para falar da vida com as crianças. E na próxima terça está saindo um episódio sobre as emoções das crianças da pandemia, que foi com a Ana Paula Mota, e ficou lindo o episódio. Ficou lindo o episódio. A fala de Ana, quem conhece sabe que é uma fala sensível e firme, não é? E eu acho que tem muito a contribuir. Então, quem quiser pensar um pouquinho mais nessas discussões, terça-feira que vem o episódio já foi lançado no Spotify, mas já tem outros episódios disponíveis e tá também nessa minha página do Instagram, a gente tá divulgando. Tá bom, Catarina. Obrigada. Gente que participou, muito obrigada, viu, meninas? Muita gente dos municípios, Catarina, muita gente contribuindo. Vamos divulgar, eu vou salvar sim, vou conseguir, se Deus quiser, tá bom?
A gente teve aqui a participação de mais de 300 pessoas. Isso é muito legal, porque a gente envolveu do litoral ao sertão. Também minhas amigas, né? Tô vendo aí minhas amigas de Lubiesca, de apoio. Tô vendo um bocado de gente aí. Tá bom? Um cheiro. Tchau, Adriana. Obrigada. Boa tarde para vocês. Obrigada.